Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 26 de dezembro, a igreja nos apresenta a festa do primeiro mártir, Santo Estevão. Estevão em grego quer dizer coroa, em hebraico regra. Ele foi a coroa, isto é, o líder dos mártires do Novo Testamento, assim como Abel foi do Antigo. Foi também uma regra, isto é, um exemplo para os outros por sofrer por Cristo, por agir e viver corretamente, por orar por seus irmãos. Estevão, em latim Stefanus, também pode vir de extremo fans, aquele que fala sem parar, como mostrou por seus sermões e por sua pregação da palavra de Deus. Estevão também pode derivar de extremo fanzanos, aquele que fala incansavelmente às velhas, porque falava com energia e dignidade às viúvas, que eram literalmente velhas, e a quem instruía e dirigia de acordo com o encargo que recebera dos apóstolos. Em suma, foi coroa enquanto promártir regra no padecer e na santidade, perseverante na pregação, infatigável na instrução das mulheres idosas. Estevão foi um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos para exercer o ministério. Era crescente o número de discípulos, mas os gentios convertidos queixavam-se que suas viúvas não recebiam, na nova comunidade, o mesmo tratamento que a dos judeus cristianizados. Podemos atribuir 2 causas a essas queixas. Ou as viúvas cristãs de origem pagã estavam excluídas de certos ministérios, ou elas eram mais sobrecarregadas que as demais nessas tarefas. De fato, querendo aplicar-se inteiramente a divulgar a palavra, os apóstolos haviam confiado às viúvas certas atividades administrativas. Para pôr fim a esse mal-estar, convocaram uma assembleia e disseram: não é justo pararmos de anunciar a palavra de Deus para cuidarmos de coisas materiais. A glosa acrescenta: porque a alimentação do espírito é preferível aos pratos que alimentam o corpo. Eles prosseguiram: escolham, pois, irmãos, 7 de vocês de reconhecida probidade, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem confiemos essa tarefa. A glosa completa: para que a desempenhem pessoalmente ou encarregue os outros de fazê-lo. Os apóstolos concluíram: para que nos dediquemos inteiramente à prece e à pregação. Essa proposta agradou toda a Assembleia. 7 foram escolhidos e levados aos apóstolos, que através do rito de imposição das mãos deram autoridade para que eles exercessem suas tarefas. O bem-aventurado Estevão foi o primeiro a ser escolhido e o encarregado de dirigir os demais. Estevão, cheio de graça e de força, obrava grandes prodígios e grandes milagres em benefício do povo. Os judeus enciumados queriam sobrepujá-lo e procuravam vencê-lo de 3 maneiras: através de debates públicos, prestando falsos testemunhos e submetendo-o a suplícios. Mas ele foi mais sábio na discussão, desmascarou as falsas testemunhas e triunfou dos suplícios. Em cada um desses combates contou com o auxílio celestial. No primeiro, o Espírito Santo foi-lhe dado para que tivesse sabedoria. No segundo, apareceu confissões angelicais a fim de atemorizar as falsas testemunhas. No terceiro, Cristo esteve ao seu lado para fortalecê-lo no martírio. A história mostra que essas provas tiveram 3 aspectos: o de guerra, o de ajuda divina, o de triunfo. Examinando essa história, podemos confirmar tudo isso. Como Estevão fazia muitos milagres e pregava com frequência ao povo, o primeiro combate que os judeus invejosos travavam com ele foi o de debates públicos. Ergueram-se contra ele alguns membros da sinagoga dos libertinos, isto é, dos
dos filhos dos escravos libertos. Com efeito, o primeiro a se oporem aos apóstolos foram pessoas de estilo servil. A disputa com Estevão foi começada por gentes da cidade de Cirene, Alexandria, bem como da Cilícia e da Ásia. Essa primeira prova foi uma guerra que resultou em triunfo porque ele nada podia contra a sabedoria dos santos, que teve ajuda divina, porque o Espírito Santo falava por sua boca. Vendo, pois, que não podiam levar a melhor sobre ele nesse gênero de combate, os judeus foram hábeis o bastante para poder ou escolher uma segunda maneira, que era vencê-lo por meio de falsas testemunhas. Subornaram então 2 homens para acusá-lo de 4 tipos de blasfêmias. Levado diante do conselho, as falsas testemunhas imputaram-lhe 4 acusações: blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra Moisés, contra a lei e contra o tabernáculo ou templo. Daí o aspecto de guerra. No entanto, todos os que estavam sentados no conselho, ao erguerem os olhos para ele, viram seu rosto como de um anjo. Eis o auxílio divino. Veio em seguida a vitória nesse segundo combate, pelo qual as falsas testemunhas foram confundidas em seus depoimentos. O chefe dos sacerdotes perguntou: as coisas aconteceram tal como acaba de ser afirmado? O bem-aventurado Estevão negou categoricamente as 4 blasfêmias que lhes tinham sido imputadas. Primeiro, negou as blasfêmias contra Deus, dizendo que o Deus que falara aos patriarcas e profetas era o Deus da glória, que se pode entender de 3 maneiras. É o Deus que dá glória, como está escrito no livro dos Reis 2. A quem me glorificar, darei glória. É o Deus que contém a glória, como se lê em Provérbios 8. Comigo estão as riquezas e a glória. É o Deus a quem as criaturas devem glória, como está escrito: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Portanto, Estevão louvou a Deus de 3 maneiras, dizendo que ele é glorioso, que dá glória e que merece ser glorificado. Segundo, negou a imputação de blasfêmia contra Moisés, louvando-o de várias maneiras. Louvou-o principalmente por 3 coisas: pelo fervor de seu zelo em matar o egípcio que batera em um de seus irmãos, por ter feito milagres no Egito e no deserto, pela honra que teve de conversar com Deus várias vezes. Terceiro, negou a blasfêmia contra a lei, valorizando-a por 3 motivos. Primeiro, por ter Deus como autor. Segundo, por ter tido o grande e ilustre Moisés como ministro. Terceiro, por seu objetivo de proporcionar vida eterna. Quarto, negou a blasfêmia contra o tabernáculo e o templo, dizendo que o primeiro merecia respeito por 4 razões. Foram encomendados por Deus. Moisés recebeu seu projeto numa visão. Fora concluído por Moisés. E por último, continha a Arca da Aliança. Disse ainda que o templo foi o sucessor do tabernáculo. Foi assim que o bem-aventurado Estevão negou, com a ajuda do raciocínio, os crimes que lhe atribuíam. Vendo-se vencidos pela segunda vez, os judeus escolheram um terceiro meio e empreenderam o terceiro combate, por meio de torturas e suplícios. Ao perceber isso, o bem-aventurado Estevão, querendo praticar o preceito do Senhor acerca da correção fraterna,
experimentou 3 meios de corrigi-los e impedi-los de cometer essa maldade: o do pudor, o do temor e o do amor. Primeiro recorreu ao pudor, reprovando-lhes a dureza de coração e a morte dos santos. Cabeças duras, disse: homens incircuncidados de coração e de ouvidos, resistem sempre ao Espírito Santo, como fizeram seus pais. Qual profeta seus pais não perseguiram? Eles mataram os que prediziam o advento do justo, como diz a glosa. Ele os acusou de 3 tipos de pecado. Primeiro, resistir ao Espírito Santo. Segundo, perseguir os profetas. Terceiro, matá-los por excesso de maldade. De fato, eles tinham a malícia de uma prostituta e não se envergonhavam do que faziam, nem cessavam de fazer. Muito pelo contrário, ante essas palavras foram tomados por uma raiva que lhes dilacerava o coração e rangiam os dentes contra ele. Segundo, tentou corrigi-los pelo medo, dizendo-lhes que via Jesus de pé à direita de Deus, pronto para ajudá-lo e para condenar seus adversários. Estevão estava cheio do Espírito Santo e, erguendo os olhos para o céu, viu a glória de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita da virtude de Deus. E embora já os houvessem repreendido pelo pudor e pelo temor, nem por isso estavam corrigidos. Ao contrário, tornaram-se piores do que antes, soltando grandes gritos e tapando os ouvidos, como se fosse para não ouvir suas blasfêmias, diz a glosa. Jogaram-se sobre ele e, levando-o para fora da cidade, lapidaram-no. Eles acreditavam agir assim de acordo com a lei, que ordenava lapidar o blasfemo fora do seu local de residência. E as 2 falsas testemunhas que deviam atirar a primeira pedra, segundo o texto da lei, as testemunhas atirarão a pedra com sua própria mão antes de todos. Tiraram a roupa, fosse para não se contaminar, fosse para ficar mais à vontade para apedrejar. Depois colocaram-na aos pés de um rapaz chamado Saulo, mais tarde Paulo, que ao guardar essas roupas colaborou no martírio e de certa forma ajudou a lapidar o santo. Terceiro, não tendo podido emendar os inimigos nem pelo pudor, nem pelo amor, Estevão tentou um terceiro meio, que era brandá-los pelo amor. Pode-se dar mais amor do que aquele que ele demonstrou orando por si e por eles? Orou primeiro por si, a fim de abreviar os instantes da sua paixão, e para que esta não lhe fosse imputada como pecado. Em seguida, orou por eles, enquanto era lapidado. Estevão orava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pondo-se em seguida de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado, pois eles não sabem o que fazem. Amor tão admirável, que quando reza por si, está de pé, quando reza por seus carrascos, põe-se de joelhos, como se preferisse muito mais ver satisfeito o que solicitava para os outros do que o que pedia para si. Mais por eles do que por si, diz a glosa, porque implorava maior remédio onde era maior o mal. Nisto, o mártir de Cristo imitou o Senhor, que na paixão orou por si ao dizer: Pai, ponho minha alma em tuas mãos. E orou pelos que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Depois daquelas palavras, Estevão adormeceu no Senhor. Belas palavras, acrescenta a glória, pois adormeceu é melhor que morreu, porque oferecendo esse sacrifício de amor,
ele adormeceu na esperança de despertar na ressurreição. Estevão foi lapidado no ano da ascensão do Senhor, no começo do mês de agosto, na manhã do terceiro dia. Os santos Gamaliel e Nicodemos, que defendiam os cristãos em todos os conselhos dos judeus, sepultaram-no num terreno pertencente a Gamaliel e realizaram seus funerais com grande reverência. O bem-aventurado Estevão era um dos principais cristãos de Jerusalém, e após sua morte começou uma tal onda de perseguição a eles que, excetuados os apóstolos, que eram os mais corajosos, os cristãos dispersaram-se por toda a província da Judéia, conforme o Senhor havia recomendado. Se forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Mateus capítulo 10, versículo 23. O eminente doutor Agostinho relata que o bem-aventurado Estevão foi ilustre por inúmeros milagres, pela ressurreição de 6 mortos, pela cura de uma multidão de doentes. Entre os milagres que ele nos conta, há alguns notáveis. Ele afirma que quando os doentes tocavam as flores ou os mantéis do altar do beato Estevão, ficavam milagrosamente curados. No livro 22 de A Cidade de Deus, Agostinho escreve que algumas flores do altar do mártir, colocadas sobre os olhos de uma cega, permitiram-lhe recuperar imediatamente a visão. No mesmo livro, ele relata que quando um importante cidadão marcial, infiel, que não queria de modo algum se converter, ficou gravemente enfermo. Seu genro, cheio de fé, foi à igreja de Santo Estevão, pegou algumas flores que estavam no altar e escondeu-as junto da cabeça do doente, que, tendo dormido sobre elas antes do dia nascer, gritou que mandassem buscar o arcebispo. Estando este ausente, veio um padre, que, diante da garantia do moribundo de que passara a crer, administrou-lhe o batismo. Ao saber que as últimas palavras do bem-aventurado Estevão tinham sido: Cristo, recebe o meu espírito, Marcial não deixou de repeti-las no tempo em que restou de vida. Eis outro milagre relatado no mesmo livro. Uma senhora chamada Petrônia estava há tempos atormentada por uma enfermidade gravíssima, e a grande quantidade de remédios que tomara não tinha produzido nenhum sinal de cura. Um dia consultou um judeu que lhe deu um anel com uma pedra engastada, o qual devia ser atado com um cordão sobre sua carne nua, de forma que, por virtude desse, recobrasse a saúde. Mas, tendo percebido que isso não lhe proporcionava bem algum, correu à igreja do Promarte e bem-aventurado Estevão para lhe pedir que a curasse. No mesmo instante, sem que tivesse desamarrado o cordão, o anel caiu no chão e ela sentiu-se totalmente curada. O mesmo livro relata outro milagre não menos admirável. Em Cesárea da Capadócia, uma dama nobre havia perdido o marido, mas possuía uma bela e numerosa família composta de 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Um dia, tendo sido ofendida por eles, amaldiçoou-os. A maldição materna logo foi seguida pela vingança divina, e todos foram atingidos por um horrível castigo. Os membros de todos eles foram tomados por um pavoroso tremor. Envergonhados, não quiseram que seus concidadãos fossem testemunhas de sua desgraça e saíram pelo mundo afora. Como por onde passassem chamavam a atenção, 2 deles, Paulo e Paládia, foram a Hipona e contaram ao próprio Agostinho, bispo da cidade, o que lhes tinha acontecido.
a conselho dele, passaram, a partir daí, 15 dias antes da Páscoa, a ir assiduamente à igreja do Beato Estevão, pedindo que lhe restituísse a saúde. No dia de Páscoa, na presença de uma multidão, Paulo atravessou a balustrada, prosternou-se diante do altar com fé e reverência e pôs-se a orar. Os presentes ficaram na expectativa do que ia acontecer, quando ele subitamente levantou-se curado e livre de seus tremores, tendo sido levado à presença de Agostinho. E este o mostrou ao povo e prometeu que no dia seguinte leria um relato do que aconteceu. Enquanto falava ao povo, a irmã que assistia ao serviço na igreja, sempre com todos os membros agitados, levantou-se do meio dos fiéis, atravessou a balaustrada e, de repente, como se saísse do sono, endireitou-se curada. Ela também foi mostrada à multidão, que rendeu imensas ações de graças a Deus e ao bem-aventurado Estevão. Foi ao voltar para junto de Agostinho, depois de ter visitado Jerônimo, que Osório levou as relíquias de Santo Estevão, que fizeram os milagres de que acabamos de falar, e muitos outros. Procura observar que o bem-aventurado Estevão não sofreu o martírio em 26 de dezembro, data da celebração de sua festa, mas, como dissemos acima, no terceiro dia de agosto, data em que é comemorada a descoberta de suas relíquias. Contaremos por qual motivo as datas dessas festas foram mudadas. Basta dizer que a Igreja teve duas razões para escolher as 3 festas que seguem o Natal. A primeira, reunir Cristo, esposo e chefe, aos que tinham sido seus companheiros. De fato, ao nascer, Cristo, o esposo, deu neste mundo à Igreja, sua esposa, 3 companheiros, de que se fala no Cântico dos Cânticos. O meu amado é alvo e rosado, o eleito entre 1000. O alvo indica João Evangelista, precioso confessor. O rosado, Estevão, pró-mártir. O escolhido entre 1000, a multidão virginal dos inocentes. A segunda razão é que desta forma a Igreja reúne todos os tipos de mártires de acordo com o seu nível de dignidade, ainda que todos tenham uma mesma causa, a natividade de Cristo. Há 3 tipos de martírio: desejado e consumado, o desejado e não consumado, o consumado, mas não desejado. O primeiro foi o do Beato Estevão, o segundo do Beato João, o terceiro dos inocentes. Convido você agora a fazer esta pequena oração a Santo Estevão. Ó Santo Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, fostes o primeiro a derramar o sangue em testemunho da fé em Jesus Cristo. És, portanto, nosso primeiro mártir e também o primeiro diácono da Igreja. As suas palavras, os adversários da fé murmuravam e te desprezavam. Vítima de falso testemunho, morrestes perdoando, como o próprio Jesus, aquele que te apedrejava. Por meio de tuas orações, muitos pagãos se converteram, inclusive o perseguidor Saulo. Converta-nos também, ó mártir Santo Estevão. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.